Bom, vamos lá, vai. Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro do Céu e o Inferno desta noite. Hoje é dia 11 de dezembro de 2014, uma quinta-feira, são 20 horas e 7 minutos, 29 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo este encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo. Estamos estudando a última parte do livro O Céu e o Inferno, intitulada Mestres, Instrução de um Espírito acerca de idiotas e loucos, dada na Sociedade de Paris, que diz o seguinte: os idiotas são os seres castigados pelo mau uso de poderosas faculdades, almas encarceradas em corpos cujos órgãos impotentes não podem exprimir os próprios pensamentos. Esse mutismo moral e físico constitui uma das mais cruéis punições terrenas, muitas vezes escolhida por espíritos arrependidos e desejosos de resgatar suas faltas. A provação, nem por isso é improfícua, porque o espírito não fica estacionário na prisão carnal. Esses olhos estúpidos veem, esses cérebros deprimidos concebem, conquanto nada possam traduzir pela palavra e pelo olhar. Excetuada a mobilidade, o seu estado é o de letárgicos ou catalépticos, que veem e ouvem, sem contudo poderem exprimir-se. Quando tendes esses horríveis pesadelos, durante os quais procurais fugir de um perigo, gritando, clamando, não obstante a imobilidade do vosso corpo, como da vossa língua, quando isso sucede, dizemos, a vossa sensação é idêntica à dos idiotas. É a paralisia do corpo anexa à vida do espírito. Assim se explicam quase todas as enfermidades, pois nada ocorre sem causa. E o que chamais injustiça do destino é apenas a aplicação da mais alta justiça. A loucura também é punição ao abuso das mais elevadas faculdades. O louco tem duas personalidades: a que delira e a que tem consciência dos seus atos, sem poder guiá-los. Quanto aos idiotas, a vida contemplativa, insulada da sua alma, sem os prazeres e gozos do corpo, pode igualmente tornar-se agitada pelos acontecimentos, como qualquer das existências mais complicadas. Revoltam-se alguns contra o suplício voluntário e, lamentando a escolha feita, sentem violento desejo de tornar a outra vida, desejo que lhe faz esquecer a resignação do presente e o remorso do passado, do qual tem a consciência, visto como, embora idiotas e loucos, sabem mais que vós, ocultando sob a impotência física uma potência moral de que não tendes ideia alguma. Os atos de fúria, como de imbecilidade a que se entregam, são no íntimo julgados pelo seu ser, que deles sofre e se vexa. Escarnecê-los, injuriá-los, mesmo maltratá-los, como por vezes se faz, é aumentar-lhes o sofrimento, fazendo-lhes sentir mais cruamente a sua fraqueza e abjeção. Pudessem eles
e acusariam de covardia aqueles que assim procedem, sabendo que a vítima não pode defender-se. A loucura não é das leis divinas, resultando materialmente da ignorância, da sordidez e da miséria. Pode o homem debelá-la. Os modernos recursos da higiene, que a ciência modernamente executa e a todos faculta, tende a destruí-la, sendo o progresso condição expressa da humanidade. As provações tendem a modificar-se acompanhando a evolução dos séculos. O dia virá em que as provações devam ser todas morais, e quando a Terra, nova ainda, houver preenchido todas as fases da sua existência, então se tornará em morada de felicidade, como se dá com os planetas mais adiantados. Assinado Pedro Joutin, pai do médium. Acrescenta Kardec o seguinte: houve tempo em que se punha em dúvida a existência da alma dos idiotas, e se chegava a perguntar se realmente eles pertenciam à espécie humana. O modo por que o Espiritismo encara os fatos não é realmente muito moralizador e instrutivo? Considerando que esses corpos encerram almas que já tivessem brilhado na Terra, almas tão presentes e lúcidas como as nossas, a despeito do pesado invólucro que lhes abafa as manifestações. Considerando que o mesmo pode acontecer conosco se abusarmos das faculdades que a providência nos concedeu. Considerando tudo isso, não teremos assunto para sérias reflexões? Sem admitir a pluralidade das existências, como poderemos conciliar a imbecilidade com a justiça e bondade de Deus? Se a alma não viveu anteriormente, então é porque foi criada ao mesmo tempo que o corpo. E, nesse caso, como explicar a criação de almas tão precárias da parte de um Deus justo e bom? É bem de ver que aqui não se trata da loucura, por exemplo, que se pode prevenir ou curar. Os idiotas nascem e morrem assim, sem a noção do bem e do mal. Qual, portanto, o seu destino na vida eterna? Serão felizes ao lado dos homens inteligentes e laboriosos? Mas por que o favoritismo, se nada fizeram de bom? Ficarão no que chamam limbo, isto é, um estado misto, que não é feliz nem infeliz? Mas por que essa eterna inferioridade? Terão eles a culpa de serem por Deus criados idiotas? Desafiamos para que saiam desse impasse a todos quantos negam a reencarnação. Pela reencarnação, ao contrário, o que se afigura injustiça se torna admiravelmente justo. O que parece inexplicável se explica racionalmente. Ademais, sabemos que os nossos adversários, que os antagonistas desta doutrina, não têm argumentos para combatê-la, senão o receio de terem de voltar à Terra. Respondemos-lhes: para que volteis, não vos é pedida a vossa permissão, pois o juiz não consulta a vontade do réu para mandá-lo ao cárcere. Todos têm a possibilidade de não reencarnar, desde que se aperfeiçoem o bastante para ser a uma esfera mais elevada. O egoísmo e o orgulho não se compadecem, porém, com essas esferas felizes. E daí a necessidade de todos se despojarem dessas enfermidades morais, graduando-se pelo trabalho e próprio esforço. Sabemos que em determinados países
Longe de serem objeto de desprezo, os idiotas são assistidos de benéficos cuidados. Essa comiseração não se filiará numa intuição do verdadeiro estado desses infelizes, tanto mais dignos de atenção, quanto por se verem repudiados na sociedade, seus espíritos compreenderem essa contingência? Considera a si mesmo como favor e ação graciosa a presença de um desses seres no seio da família. Será isso superstição? Talvez, porque nos ignorantes a superstição se confunde com as ideias mais santas, por lhe não apreciarem o alcance. Mas seja como for, aos parentes se oferece a ocasião de exercerem a caridade, tanto mais meritória, quanto mais pesado lhe seja esse encargo, de nenhuma compensação material. Há maior mérito na cuidadosa assistência de um filho desgraçado do que na de um filho cujas qualidades ofereçam qualquer compensação. Sendo a caridade desinteressada uma das virtudes mais agradáveis a Deus, atrai sempre a sua bênção àqueles que a praticam. Esse sentimento inato e espontâneo vale por essa prece. Obrigado, meu Deus, por nos terdes dado um ser fraco a sustentar, um aflito a consolar. Esse negócio de falar que os idiotas não tinham alma, isso é coisa da Igreja Católica? Olha, eu suponho, porque a própria Igreja Católica falou que a mulher também não tinha alma, e que os escravos não tinham alma mais recentemente. Aí. Em determinado momento, a mulher não tinha alma. E, mais recentemente, os escravos não tinham alma. Podiam ser escravizados, não tinha problema nenhum. É possível que tenha sido. Adelaide Margarida Gosset era uma humilde e pobre criada de Harfleur, Normandia. Aos 11 anos, entrou para o serviço de uns horticultores ricos, seus patrícios. Um ano depois, uma inundação do Sena arrebatava-lhes, afogando-os todos os animais. Ainda por outras desgraças que se sucederam, os patrões da rapariga caíram na miséria. Adelaide reuniu-se-lhes no infortúnio, abafou a voz do egoísmo e, só ouvindo o generoso coração, obrigou-os a aceitarem 500 francos de suas economias, continuando a servi-los independentemente de salário. Depois da morte dos patrões, passou a dedicar-se a uma filha que deixaram viúva e sem recursos. Morejava pelos campos, recolhia o produto e, casando-se, reuniu seus esforços aos do marido para manterem juntos a pobre mulher, a quem continuou a chamar de patroa. Cerca de meio século durou esta abnegação sublime. A sociedade de emulação de Rouen não deixou no esquecimento mulher digna de tanto respeito e admiração, porquanto lhe decretou uma medalha de honra e uma recompensa em dinheiro. A este testemunho associaram-se as lojas maçônicas do Havre, oferecendo-lhe uma pequena soma destinada ao seu bem-estar. Finalmente, a administração local também se interessou por ela, delicadamente, de modo que lhe não ferisse a suscetibilidade. Esse anjo de bondade foi arrebatado da terra instantaneamente e suavemente, em consequência de um ataque de paralisia. Singelas, porém decentes, foram as últimas homenagens que lhe prestaram à memória. O secretário da municipalidade foi à frente do cortejo fúnebre.
Na Sociedade de Paris, em 27 de dezembro de 1861, foi feita a evocação a Adelaide Margarida Gosset. Depois da evocação, ela responde: a Deus onipotente rogamos... ou melhor, a evocação foi feita assim: a Deus onipotente rogamos que nos permita a comunicação do espírito de Margarida Gosset. Pergunta: felizes nos consideraremos em poder testemunhar-vos a vossa admiração pela vossa conduta na terra e esperamos que tanta abnegação tenha recebido a sua recompensa. Resposta: sim, Deus foi bom e misericordioso para com a sua serva. Tudo quanto fiz e quanto vos parece louvável era natural. Pergunta: podereis dizer-nos, para edificação nossa, qual a causa da humildade de vossa condição terrena? Resposta: em 2 encarnações sucessivas, ocupei posição assaz elevada, sendo-me fácil a prática do bem, que fazia sem sacrifício, sendo como era, rica. Pareceu-me, porém, que me adiantava lentamente, e por isso pedi para voltar em condições humildes, nas quais houvesse mesmo de lutar com as privações. Para isso me preparei durante longo tempo, e Deus manteve-me a coragem, de modo que pudesse atingir o fim que me propusera. Pergunta: já tornaste a ver os antigos patrões? Dizei-nos qual a vossa posição perante eles, e se ainda vos considerais como empregada deles. Resposta: vi-os, pois, quando cheguei a este mundo, já aqui estava. Humildemente vos confesso que me consideram como sendo superior a eles. Pergunta: tinhais qualquer motivo de afeição para com eles, de preferência a outros quaisquer? Resposta: obrigatório. Nenhum, visto que, em qualquer parte, conseguiria meu objetivo. Escolhi-os, no entanto, para retribuir uma dívida de reconhecimento. É que outrora havia sido benévolos para comigo, prestando-me serviços. Pergunta: que futuro julgais que vos aguarde? Resposta: espero que a reencarnação em um mundo onde se não conheçam dores. Talvez me julgueis muito presunçosa, porém eu vos falo com a vivacidade própria do meu caráter. Além disso, submeto-me à vontade de Deus. Pergunta: agradecidos pela vossa presença, não duvidamos que Deus vos cumule benefícios. Resposta: obrigada. Assim, Deus vos abençoe a todos, para que possais, desencarnados, gozar das puras alegrias que a mim me foram concedidas. Uma outra comunicação. Ela se preparou muito tempo. É uma brincadeira, né? Toda essa abnegação e toda essa resignação diante das dificuldades tem que ser realmente um espírito elevado, preparado para isso, né? Uma outra comunicação intitulada Clara Rivière. Era uma menina dos seus 10 anos, filha de uma família de camponeses do sul da França. Havia já 4 anos que se achava profundamente enferma. Durante a vida, nunca lhe foi ouvido um queixume, um sinal de impaciência. E, se bem que desprovida de instrução, consolava a família nas suas aflições e comentava a vida futura e a felicidade que dessa vida deveria ocorrer. Aqui está correr, mas não deve ser correr, né? É a felicidade que dessa vida deveria ocorrer, porque vai correr da felicidade. Grifado errado aqui para variar, né?
Pessoal que corrige as coisas nas gráficas, eu vou falar uma coisa, né? Desencarnou em setembro de 1862, após 4 dias de convulsivas torturas, durante as quais não cessava de orar. Não temo a morte, dizia, por isso que, depois dela, me está reservada uma vida feliz. A seu pai, que chorava, dizia, console-se, porque virei visitá-lo. Sinto que a hora se aproxima, e quando ela chegar, saberei prevenir. Efetivamente, quando era iminente o momento do desenlace, chamou por todos os seus e lhes disse, apenas tenho 5 minutos de vida, deem-me as mãos. E expirou como previra. Daí, portanto, um espírito batedor principiou a visitar a casa dos Rivière. Quebra tudo, bate a mesa, agita as roupas, as cortinas, a luz. Sob a forma de Clara, ele apareceu à irmã mais moça, que apenas contava 5 anos. Segundo afirmou essa criança, a irmã lhe aparecia frequentemente, e essas aparições provocavam-lhe exclamações de alegria, como esta. Mas veja como Clara é bonita. Evocação, a Clara Rivière. Resposta, estou aqui disposta a responder-vos. Segunda pergunta, tão jovem quando encarnada, todos vos vinham as elevadas ideias sobre a vida futura, manifestadas neste mundo? Resposta, do pouco tempo que me cumpria passar no vosso planeta e da minha precedente encarnação. Eu era médium, tanto ao deixar como ao voltar à Terra. Predestinada, sentia e via o que dizia. Terceira pergunta, como se explica que uma criança da vossa idade não desse um só gemido durante 4 anos de sofrimento? Resposta, porque esse sofrimento físico era dominado por maior potência, a do meu guia, continuamente visível ao meu lado. Ele, ao mesmo tempo que me aliviava, sabia incutir-me uma força de vontade superior ao sofrimento. Como vos apercebestes do momento decisivo da morte? A quarta pergunta. Resposta, por influxo do meu anjo de guarda, que jamais me iludiu. Quinta pergunta. Dissestes ao vosso pai que se resignasse porque viríeis visitá-lo. Como se explica, pois, que, animado de bons sentimentos, para com os vossos pais, viesseis perturbá-los depois com arruídos em sua casa? Resposta, é que eu tenho indubitavelmente uma aprovação, ou antes uma missão a realizar. Acreditais que venha ver meus pais sem objetivo algum? Esses rumores, essas lutas derivadas da minha presença são um aviso. Nisso sou também auxiliada por outros espíritos, cuja turbulência tem a sua razão de ser. Como razão de ser tem a minha aparição, a irmãzinha. Graças a nós, muitas convicções vão despontar. Meus pais haviam de passar por uma provação. Bem cedo isso passará, mas não antes de terem convencido uma multidão de pessoas. Sexta pergunta. Então, não sois vós, individualmente, o autor desses rumores? Resposta. Sou, porém, ajudada por espíritos ao serviço da aprovação reservada aos meus genitores. Sétima pergunta. Como se explica, então, que a irmãzinha só vos reconhece, não sendo vós a autora exclusiva das manifestações? Resposta. É que ela apenas viu a mim. Agora dispõe de dupla vista e ainda terei de confortá-la muitas vezes com a minha presença. Oitava pergunta. Qual a razão dos vossos sofrimentos mortificantes numa idade tão infantil? Resposta. Faltas anteriores, expiação. Na precedente existência,
eu abusara da saúde, como da posição brilhante que ocupara. Eis porque Deus me disse: gozaste demasiada e desmesuradamente. Portanto, pagarás a diferença. Eras orgulhosa, logo serás humilde. Vaidosa da tua beleza, importa que dela decaias, esforçando-te antes por adquirir a caridade e a bondade. Procedi consoante a vontade divina, e o meu guia me auxiliou. Nona pergunta: quereis que digamos alguma coisa aos vossos pais? Resposta: a pedido de um médium, eles já tiveram o ensejo de praticar a caridade, de não orarem só com os lábios, e fizeram bem, porque cumpre fazê-lo também na prática, pelo coração. Socorrer os que sofrem é orar, e ser espírita. A todas as almas Deus concedeu livre-arbítrio, isto é, faculdade de progresso, como lhes deu a todas as mesmas aspirações. E por isso, mais do que geralmente se pensa, o avental da roça tem tanta relação como a toga bordada. Aproximai as distâncias pela caridade, dai guarida ao pobre em vossa casa, reanimai-o, não o humilheis. Se esta grande lei da consciência fosse geralmente praticada, o mundo não assistiria periodicamente a essas grandes penúrias que desonram a civilização dos povos e que por Deus são enviadas para castigá-los e abrir-lhes os olhos. Queridos pais, orai, amai-vos, praticai a lei do Cristo, não façais a outrem o que não quiserdes que nos façam. Apelai para o Deus que vos experimenta, mostrando que a sua bondade é santa e infinita como Ele. Como previsão do futuro, armai-vos de coragem e perseverança, já que sois chamados a sofrer ainda. Cumpre fazer jus à boa colocação em um mundo melhor, onde a compreensão da justiça se torna a punição dos maus espíritos. Queridos pais, estarei sempre perto de vós. Adeus, ou antes, até a vista. Tende resignação, caridade, amor por vossos semelhantes, e um dia sereis felizes. Assinado Clara. Acrescenta Kardec: mais do que geralmente se pensa, o avental da roça tem tanta relação como a toga bordada. Essa imagem belíssima é alusão aos espíritos que, de uma a outra existência, passam de brilhantes a mínimas condições, expiando muitas vezes o abuso em relação aos dons que Deus lhe concedeu. É uma justiça que está ao alcance de todos. Profundo pensamento é também esse que atribui as calamidades coletivas à infração das leis divinas, porque Deus castiga os povos tanto quanto os indivíduos. Realmente, pela prática da caridade, as guerras e as misérias acabariam por ser eliminadas. Pois bem, a prática dessa lei conduz ao espiritismo. Quem sabe, será essa a razão de ter ele tantos e tão acérrimos inimigos. As exortações desta filha aos pais serão, ao acaso, as de um demônio? Uma outra comunicação assinada Francisca Vernies. Ela era cega de nascimento e filha de um rendeiro das cercanias de Tolosa. Faleceu em 1855, aos 45 anos. Ocupava-se constantemente com o ensino do catecismo aos meninos, preparando-os para a primeira comunhão. Mudado o catecismo, nenhuma dificuldade lhe sobreveio em ensinar o novo, por conhecer os anos de cor. De regresso de longa excursão, em tarde invernosa, na companhia de uma tia, era-lhe preciso atravessar sombria floresta por caminhos lamacentos. Fazia-se mistério
a maior precaução para que as duas mulheres se não despenhassem nos fossos. Nessa contingência, querendo a tia dar-lhe a mão, disse: não vos incomodeis comigo, não corro risco algum, uma vez que tenho aos ombros uma luz que me guia. Segui-me, pois, que serei eu a conduzir-vos. Assim, terminaram a jornada impunemente, conduzindo a cega à tia que não o era. Alguém é capaz de imaginar uma situação como essa? Não? Evocação desta senhora, Francisca, em Paris, maio de 1865, portanto, quase 10 anos após o seu desencarne. Ou talvez mais de 10 anos, a gente não sabe o mês que ela desencarnou, né? Pergunta: quereis dizer-nos que luz seria essa a guiar-vos naquela noite trevosa e só vista por vós? Resposta: que? Pois as pessoas como vós, em contínuas relações com os espíritos, têm necessidade de explicação acerca de um fato como esse? Era o meu anjo de guarda que me guiava. Pergunta: essa era também a nossa opinião, mas desejávamos vê-la confirmada. Mas sabeis, naquela ocasião, que era o vosso anjo de guarda quem vos conduzia? Resposta: confesso que não, posto acreditasse numa intervenção do céu. Eu orara por tanto tempo para que o Pai Celestial se apiedasse de mim. É tão cruel a cegueira. Sim, ela é bem cruel, mas também reconheço ser justa. Aqueles que pecam pelos olhos, por eles devem ser punidos, e assim deve suceder relativamente a todas as outras faculdades do homem que o levem ao abuso. Não procureis, portanto, nos inúmeros sofrimentos humanos outra causa que não seja aquela que lhes é própria e natural a expiação. Esta, contudo, só é meritória quando suportada com humildade, podendo ser suavizada por meio da prece, pela atração de influências espirituais que, protegendo os réus da penitenciária humana, lhes infundam esperança e conforto. Pergunta: dedicada ao ensino das crianças pobres, tivestes dificuldades em adquirir os conhecimentos do catecismo quando mudaram? Resposta: ordinariamente os cegos têm outros sentidos duplos, se assim se pode dizer. A observação não é uma das menores faculdades de sua natureza. A memória é para eles como um armário onde se colocam coordenados e, para sempre, os ensinos respectivos às suas aptidões e tendências. Uma vez que nada no exterior pode perturbar essa faculdade, o seu desenvolvimento pode ser notável pela educação. Quanto a mim, agradeço a Deus o haver-me concedido que essa faculdade me permitisse preencher a missão que levava junto dessas crianças e que constituía também uma reparação do mau exemplo que lhes dera em anterior existência. Tudo é assunto sério para os espíritas. Basta para afirmá-lo olhar ao derredor deles. Os meus ensinos lhes seriam, porventura, mais úteis do que se deixassem levar pelas sutilezas filosóficas de certos espíritos que se divertem com lisonjear-lhes o orgulho em frases tão bombásticas quão vazias de sentido? Pergunta: pelo vosso procedimento, tivemos uma prova do vosso adiantamento moral, e agora, pela vossa linguagem, temos que esse adiantamento também é intelectual. Resposta: muito me resta por adquirir. Há, porém, muita gente que na Terra passa por ignorante só porque tem inteligência embotada pela expiação. Com a morte,
se rasga o véu, e frequentemente os ignorantes são mais instruídos do que aqueles que eles desdenham a ignorância. Crede que o orgulho é a pedra de toque para conhecimento dos homens. Todos aqueles que possuírem coração acessível à lisonja, demasiado confiantes na sua ciência, estão no mau caminho. Em geral, são hipócritas e, portanto, desconfiai deles. Sede humildes como foi o Cristo, e como ele, com amor, carregai a vossa cruz, a fim de subirdes ao reino dos céus. Francisca Vinheiros. Ana Bitter. A perda de um filho adorado é motivo de acerbo pesar. Ver, porém, um filho único, alvo de todas as esperanças, depositário de todas as afeições, definhar a olhos vistos e sem sofrimento, por causas desconhecidas, por um desses caprichos da natureza que zombam da ciência, e, depois de esgotar todos os recursos, não haver por compensação uma esperança sequer. Suportar essa angústia de todos os momentos, por longos anos, sem lhe prever um termo, é um suplício cruel, que a riqueza agrava em vez de suavizar, dada a impossibilidade de fazê-la fruída pelo ente adorado. Esta era a situação do pai de Ana Bitter, que por isso se entregou a um íntimo desespero. O caráter se lhe exasperava ante o espetáculo que lhe cortava o coração e cujas consequências não poderiam deixar de ser fatais, ainda que indeterminadas. Um amigo da família, adepto do espiritismo, julgou dever interrogar a respeito do assunto o seu protetor espiritual e obteve a seguinte resposta. Abre aspas. Muito desejo explicar o caso que ora o preocupa, mesmo porque sei que a mim não recorre por curiosidade indiscreta, mas pelo interesse que lhe merece aquela pobre criança, e ainda porque, crente na justiça divina, você só terá a ganhar com isso. Todos aqueles que acarretaram ou que acarretam sobre si a justiça do Senhor devem curvar a fronte, sem maldições nem revoltas, porque não há castigo sem causa. A pobre criança, cuja sentença de morte fora suspensa por Deus, em breve deverá regressar ao nosso meio, uma vez que mereceu a divina compaixão. Quanto ao pai, esse homem infeliz tem de ser punido na sua única afeição mundana, visto haver zombado da confiança e dos sentimentos daqueles que o rodeiam. Por momentos, o seu arrependimento tocou o onipotente, e a morte sustou o golpe sobre o ente que lhe é tão caro. Mas, para logo, veio a revolta, e o castigo sempre acompanha a revolta. Em tais condições, a felicidade ainda... Desculpa. Em tais condições, é felicidade ainda o ser punido nesse mundo. Meus amigos, orai por essa criança, cuja juventude vai dificultar os últimos momentos. Nesse ser, a seiva é tão abundante que, apesar do seu depauperamento orgânico, a alma terá dificuldade em se lhe desprender. Ó, orai. Mais tarde, ela também vos auxiliará e consolará, pois o seu espírito é mais adiantado do que aqueles que a rodeiam. Para que o seu desprendimento seja auxiliado, coube-me, como graça especial do Senhor, poder orientar-vos a respeito do assunto. Depois de haver espiado o insulamento, morreu o pai de Ana Bitter. Em seguida, damos de um e outro as primeiras comunicações imediatas às respectivas encarnações.
desencarnações. Da filha: obrigada, meu amigo, pela vossa intercessão por essa criança, bem como por ter seguido os conselhos do vosso bom guia. Sim, graças às vossas preces, mais fácil me foi deixar o invólucro terrestre, porque meu pai a esse não orava, maldizia. Entretanto, não lhe quero mal por isso, consequência da grande ternura que me votava. A Deus, rogo que lhe conceda luzes antes de morrer. E, quanto a mim, o incito e animo, porque me assiste a missão de lhe suavizar os últimos momentos. Vezes há nas quais parece que um raio de luz divina baixa até ele e o comove. Então, contudo, isso não passa de fugaz clarão, que para logo o deixa entregue às primitivas ideias. Ele tem consigo um germe de fé, mas tão sufocado pelos mundanos interesses que só poderá vingar por meio de novas e mais cruéis provações. Pelo que me diz respeito, apenas cumpria suportar um resto de prova, de expiação, e assim é que não foi nem muito dolorosa, nem muito difícil. A minha singular enfermidade não acarretava sofrimento. Eu era como que instrumento da aprovação de meu pai, o qual, por me ver naquele estado, sofria mais do que eu mesma. Além disso, eu tinha resignação. E ele não. Hoje sou recompensada. Deus bondosamente abreviou-me a estada na terra, o que, aliás, lhe agradeço. Feliz entre os bons espíritos que me cercam, todos cumprimos satisfeitos as nossas obrigações, mesmo porque a inatividade seria um cruel suplício. Comunicação do pai, um mês depois da morte. Evocando-vos, temos por fim nos informarmos da vossa situação no mundo dos espíritos e sermos úteis na medida das nossas forças. Resposta: o mundo dos espíritos? Não o vejo. O que vejo são homens conhecidos, que comigo não se preocupam, e tampouco me deploram a sorte. Antes, parecendo-me contentes de se verem livres de mim. Pergunta: mas fazeis uma ideia exata da vossa condição? Resposta: perfeitamente. Por algum tempo, julguei-me ainda no vosso mundo, mas hoje sei muito bem que não mais pertenço a ele. Pergunta: por que, então, não podeis divisar outros espíritos que vos rodeiam? Resposta: não sei, não o sei, apesar de estar bem claro em torno de mim. Pergunta: ainda não vistes a vossa filha? Resposta: não, ela está morta. Procuro-a, chamo por ela inutilmente. Que vácuo horrível que a sua morte me deixou na terra. Morrendo, julgava encontrá-la, mas nada. O insulamento sempre e sempre. Ninguém que me dirija uma palavra de consolação e esperança. Adeus, vou procurar minha filha. O guia do médium. Este homem não era ateu nem materialista, mas daqueles que creem vagamente, sem se preocuparem de Deus e do futuro, empolgados como são pelos interesses terrenos. Profundamente egoísta, tudo sacrificaria para salvar a filha, mas também, sem o mínimo escrúpulo, sacrificaria os interesses de terceiros em seu proveito pessoal. Por ninguém se interessava, a não ser pela própria filha. Deus o puniu de forma como vistes, arrebatando-lhe da terra a consolação única. E como ele
se não arrepender-se, o sequestro subsiste no mundo espiritual. Não se interessando por ninguém, aí também, não se interessando por ninguém aí, também aqui ninguém por ele se interessa. Permanece só, insulado, abandonado, e nisso consiste a sua punição. Mas que fez ele nessas conjunturas? Dirige-se a Deus? Arrepende-se? Não. Murmurava sempre, blasfema, até faz, em uma palavra, o que fazia na terra. Ajudai-o, pois, pela prece ou pelo conselho, para que se desanuvie da sua cegueira. Uma outra comunicação assinada por José Maître, o cego. Pertencia à classe mediana da sociedade e gozava de modesta abastança ao amparo de quaisquer provações. Os pais o destinavam à indústria e deram-lhe boa educação. Porém, aos 20 anos, ele perdeu a vista. Com perto de 50 anos, veio finalmente a falecer. Isto em 1845, 10 anos antes, fora acometido por outra enfermidade que o deixou surdo, de modo que só pelo tato tinha relações com o mundo dos encarnados. Ora, não ver já é um suplício. Não ver e não ouvir é duplicado suplício, principalmente para quem, depois de fruir as faculdades desses sentidos, tiver de suportar essa dupla privação. Qual a causa de sorte tão cruel? Naturalmente, não era a sua última existência sempre moldada numa conduta exemplar. Assim é que sempre foi bom filho, possuidor de caráter meigo e benévolo, e, quando, por acúmulo de infelicidade, se viu privado da audição, aceitou resignado e sem um queixume esta prova. Pela sua conversação, pressentia-se na lucidez do seu espírito uma inteligência pouco comum. Pessoa que o conhecera, na presunção de que poderia receber instruções úteis, evocou-lhe o espírito que obteve a seguinte mensagem em resposta às perguntas que ele dirigia. Paris, 1863. Agradeço, meus amigos, o terdes vos lembrado de mim. Pode ser que isso, se não fosse independente da suposição de proveito da minha comunicação, mas ainda assim estou certo de que motivos sérios vos animam, e eis porque com prazer atendo ao chamado, uma vez que, por feliz, me é permitido orientar-vos. Assim possa o meu exemplo avolumar as provas assaz numerosas que os Espíritos vos dão da justiça de Deus. Cego e surdo me conhecestes, e para logo vos propusestes saber a causa desse destino. Eu vos digo. Antes de tudo, importa dizer que era a segunda vez que eu espiava a privação da vista. Na minha precedente existência, em princípios do último século, fiquei cego aos 30 anos, consecutivamente a excessos de todo gênero, que, arruinando-me a saúde, me enfraqueceram o organismo. Note-se que era já isso uma punição por abuso dos dons providenciais, de que fora largamente acumulado. Em vez, porém, de me atribuir a causa original dessa enfermidade, entrei de acusar a providência na qual, aliás, pouco cria. Anatematizei Deus, reneguei-o, acusei-o, acrescentando que, se acaso existisse, devia ser injusto e mau, por deixar assim penar as criaturas. Entretanto, eu devia dar-me ainda por feliz, isento como estava de mendigar o pão,
à afeição de tantos outros míseros cegos como eu. Mas é que eu só pensava em mim, na privação dos gozos que me impunham, influenciado por ideias assim, que o ceticismo me exaltava. Tornei-me nervoso, exigente, numa palavra, insuportável aos que comigo privavam. Além disso, a vida era-me um moto contínuo, pois que eu não pensava no futuro, uma quimera. Depois de esgotar em balde os recursos da ciência e considerado impossível a cura, resolvi antecipar a morte. Suicidei-me. Que despertar, então, que foi o meu, imerso nas mesmas trevas da vida. Contudo, não tardou muito o reconhecimento da minha situação, da minha transferência para o mundo espiritual. Era um espírito, sim, porém cego. A vida de além-túmulo tornava-se-me, pois, a realidade. Procurei fugir-lhes, mas em vão. Envolvia-me o vácuo, pelo que ouvia dizer, essa vida deveria ser eterna, e com ela a minha situação. Ideia horrenda. Eu não sofria, mas impossível é descrever as angústias e tormentos espirituais experimentados. Quanto, porém, teriam eles durado? Ignoro. Mas quão longo me permaneceu esse tempo? Extenuado, fatigado, pude finalmente analisar-me a mim próprio. Compreendi o ascendente de um poder superior que sobre mim atuava e considerei que essa potência podia oprimir-me. Também poderia dar-me alívio e implorei piedade. À medida que orava e o fervor ia aumentando, alguém me dizia que a minha situação teria um termo. Por fim se fez a luz, e extremo foi o meu arrobo de alegria ao entrever as claridades celestes, distinguindo os espíritos que me rodeavam, sorrindo, benévolos, bem como aqueles que radiosos flutuavam no espaço. Ao querer seguir-lhes os passos, força invisível me reteve. Foi então que um deles me disse: o Deus que negaste, teve consideração do teu arrependimento e permitiu-nos te desse a luz. Mas tu só se deste pelo sofrimento, pelo cansaço. Se queres participar desta felicidade, aqui fruída, forçoso é provares a sinceridade do teu arrependimento, as boas disposições, recomeçando a prova terrestre em condições que te predisponham às mesmas provas, porque esta nova aprovação deverá ser mais rude que a outra. Aceitei presuroso e prometi não mais falir. Assim, voltei à terra nas condições que sabeis. Não me foi difícil compreender a situação, porque eu não era mal por índole. Revoltara-me contra Deus e Deus me puniu.